Olá, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de quarto. Nosso assunto de hoje, como sempre, é um assunto instigante que vai nos fazer pensar. Nós vamos falar sobre 3 tipos de mulher. E eu quero que você responda que tipo de mulher você é. Gi, de onde você tirou isso? Eu tirei do meu livro. Esse livro, que foi um sucesso entre muitas mulheres, eu recebi um feedback enorme e a gente já vai para a segunda tiragem em breve. Vendemos bastante, vendemos toda praticamente a primeira tiragem. Logo aqui no início, o meu, claro, tá todo anotado, cheio de coisas aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ele bem rapidamente. Tem um prefácio aqui escrito por mim. Por que eu escrevi o prefácio? Porque esse livro foi escrito há quase 25 anos agora. Quando eu lancei, ele tinha sido escrito há 23 anos atrás. E eu precisei explicar o porquê eu modifiquei o livro, que já estava na Amazon, enfim, não vem ao caso isso. Mas eu coloquei um prefácio aqui que eu escrevi, dizendo como que Deus amadureceu a minha visão a respeito de uma série de coisas. E depois vem a introdução. Na introdução, eu faço um comparativo sobre padrões de valores antes de nós encontrarmos Jesus e o padrão de valores depois que nós encontramos Jesus. E eu sigo falando sobre essa graça maravilhosa que invade a nossa vida, mas o depois desse momento que nós temos um encontro com Jesus. Parece simples, parece que a gente encontra Jesus, ganha salvação e tudo caminha, mas tem uns quês, uns porquês, uns mas na nossa vida cristã que nós precisamos nos atentar. Existe uma semeadura que as pessoas fazem na nossa vida ou que nós fazemos na nossa vida e que mesmo aceitando Jesus, a gente continua na colheita. E muitas vezes nós não somos ensinadas que nós temos o controle, nós temos o poder na mão de definir o que nós vamos continuar plantando ou não. A lei da colheita, da semeadura e da colheita, você sabe, ela é biológica, ela é espiritual, ela é emocional. Tudo que você planta, volta. Você pode modificar as coisas, modificar a sua forma de agir. Eu modifiquei muitas vezes minha forma de agir, mas eu ainda colho hoje decisões lá de trás, coisas que eu escolhi e decidi para minha vida lá atrás. E aí eu sigo falando o seguinte, que eu, ao longo da minha vida cristã, cuidando de muitas mulheres, liderando empresas, liderando o Projeto Montanha, uma organização do terceiro setor, eu me deparei com 3 tipos de mulher. E uma desses 3 tipos era eu, que são as caminhão-pipa, são as descoladas e as normais. E o livro todo se desenrola em cima do tipo normal. Era um tipo normal que eu vivia, uma vida normal e comum que eu vivia, mesmo com as escrituras à minha disposição. Mas hoje eu decidi falar com você sobre os 3 tipos. E a partir do momento que você conseguir se identificar, aí você compra o livro ou não. Mas você vai poder pelo menos ter um rumo para saber, puxa, eu sou essa. Então eu preciso mudar a rota. Ou, uau, eu sou essa, eu vou seguir aqui agora com mais força e mais velocidade. Porque a maioria não se conhece, a maioria nem sabe que tipo de mulher é. Mas hoje você vai descobrir, porque hoje eu sei exatamente quem eu estou me tornando. Por quê? Porque a gente nunca vai ser exatamente estático, a gente está em contínua transformação. A gente pode subir de nível, baixar de nível a qualquer momento. Mas eu sei quem eu era. E quem eu era, eu não quero nunca mais ser, eu não quero voltar. Vamos lá, então? Como eu falei para vocês, o livro ele partiu desses 3 tipos de mulheres que eu identifiquei. E quem é a primeira mulher que nós vamos tratar? É a mulher caminhão-pipa. Que mulher é essa? Essa mulher é uma mulher cristã. Lembrando que eu estou falando de mulheres cristãs. Se você ainda não tem encontro com Jesus, se você ainda não entendeu o que é salvação em Cristo, se você ainda não tem certeza da eternidade, então você precisa buscar essa parte primeiro, porque isso eu nem trato no livro, porque já é um padrão, uma base para tudo que eu vou estar falando aqui, senão você não consegue nem discernir. Talvez você não entenda ou fique avoada com algumas questões que eu vou tratar aqui. A mulher caminhão-pipa, a mulher caminhão-pipa é aquela que teve seu encontro com Jesus e ela entende muito rapidamente o propósito. Ela entende muito rapidamente que viver o propósito significa obedecer.
significa buscar na palavra as preferências de Deus para o ser humano, as diretrizes, aquilo que Deus colocou como norma e vias de conduta, e ela passa então a buscar aquilo com toda sua força, com toda a sua vida. E aí vem um ponto bem interessante. Ah, são as santinhas? Não. São mulheres que erram, mas são mulheres que têm uma habilidade, um discernimento de se arrepender e voltar para o caminho muito rapidamente. São mulheres que estão caminhando e quando elas veem que elas estão se desviando para a direita ou para a esquerda, que é um aviso que nós temos na Escritura. Se você é uma mulher sábia, você já viu isso? Lá em Josué fala isso, no capítulo 23. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tome cuidado de obedecer tudo. E então essa mulher olha e fala, opa! Sabe por quê? Se você pega uma reta, a gente tem um exercício assim também, que eu faço nos treinamentos. Se você pega uma linha reta e você coloca com 1 milímetro de tortinha, de fora de nível, e você coloca em paralelo, num trecho assim você não percebe. A olho nu você vai achar, inclusive, que tá tudo certo, elas estão paralelas. Mas quando isso vai para 1 quilômetro de distância, elas vão se abrindo naturalmente. E é assim que as sutilezas vão entrando nas nossas vidas e a gente vai se desviando. Eu vi isso muitas vezes. Essa mulher caminhão-pipa, ela consegue realinhar. Eu conheço mulheres caminhão-pipa. São bravas, guerreiras, outras fleumáticas e doces. Mas são mulheres preocupadas com andar no caminho e obedecer a palavra de Deus. Qual a característica dessa mulher pipa? Vamos ver aí se você consegue achar essas características em você. Primeiro, ela está sempre cheia. É um caminhão-pipa cheio, ela não é um caminhão-pipa vazio. Ela está sempre pronta para abastecer os outros. Ela tem sempre uma palavra, não uma palavra dela, uma profetada, ou eis que te digo de mim mesma, mas ela tem sempre uma palavra fresca do trono, um versículo decorado, uma palavra para compartilhar que te enche. Eu tenho mulheres que eu babo. Tem algumas mulheres, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não vou ser honesta com todas as que são bênção na minha vida. Mas tem algumas mulheres que algumas vezes eu as vi em situações tão difíceis, mas quando eu fui conversar com elas, eu saí de lá cheia, com uma palavra, orou por mim, me abençoou enquanto chorava suas próprias dificuldades. Mas ela tinha algo para dar, não só para os outros, mas para si mesma. Ela chorava porque as tristezas e os desafios da vida muitas vezes nos desequilibram, mas não sem fé, não prostrada, não se sentindo uma gafanhota. Assim como lá em Números a gente vê os espias falando isso, eu gravei tantas aulas, falei tanto sobre isso essa semana que eu vou repetir aqui. Elas eram como Josué, essas mulheres são como Josué e Caleb, fortes, cheias. Elas nunca vão olhar para uma situação e vão dizer, eu sou, não posso. Elas vão estar cheias. E o que faz com que elas se sintam assim? Obediência, colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, em detrimento de qualquer outra coisa. Família, negócios, dinheiro, qualquer coisa está abaixo do relacionamento dela com Deus. E ela não se importa com o que vão dizer a seu respeito. Essa é a mulher caminhão-pipa. Ela ora, ela serve, ela cuida de si mesma, corpo, alma e espírito. Ela não é perfeitinha, ela reconhece isso, mas ela busca endireitar e voltar para o caminho a cada desvio, por mínimo que seja. Vamos lá para o número 2. O número 2 são as descoladas, aquelas modernas, as mulheres muito modernas. E aqui a gente entra num problema de o que é moderno para você, o que você aprendeu na sua família, o ambiente que você vive culturalmente segura, o que não segura. Então, eu vou falar dentro do meu padrão, dentro da minha idade, dentro da minha cultura, dentro do meu padrão de educação, dentro da minha realidade, do meu nível social, do meu tempo de estar vivendo agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que vai ter gente aí do outro lado que vai dizer assim, dona da verdade, dona da verdade. E na verdade não temos que ser donos da verdade, porque aquilo que a gente traz como comparativo é a palavra de Deus. Mas eu também entendo que tudo isso que eu falei agora interfere. Cultura, educação e etc. Então a gente vai ver o seguinte,
que é a mulher cristã descolada? Agora, no meu tempo, olhando assim, é aquela mulher que ela se preocupa pouco com a fama dela, com o que vão pensar sobre ela. Ah, mas eu sou assim, Gi, tô nem aí com o que pense de mim. Calma, calma. Nisso, a caminhão-pipa também tem em comum. A diferença entre as duas é que o padrão da mulher caminhão-pipa é alto, é padrão de Deus, e da mulher descolada é padrão social. Então, se todo mundo vai para academia com top curto, com seios ali, sabe do que eu tô falando? E com short bem curto, se todo mundo faz, o que ela diz? Ela diz o seguinte: isso não tem nada a ver, esse negócio que vocês estão falando da Bíblia, isso é coisa da antiga, isso não tem nada a ver. Eu posso, porque eu sou dona do meu nariz, Jesus me ama assim mesmo, Deus me entende. E ela é muito descolada. Ela é moderna. Então ela pode usar os decotes gigantes, as saias muito curtas, ela pode estar com fotografias muito sensuais nas redes sociais, por vezes até com versículos embaixo. Eu outro dia estava olhando uma moça falando e ela tinha tanta sensualidade, tinha um batom tão brilhante nos lábios e ela tinha uma maneira tão sensual de estar falando e ela estava falando da palavra. Gi, isso não está nos seus olhos? Porque eu não sou assim. Por isso que eu disse para você, essa mulher descolada que eu me refiro, ela tem algumas características, eu vou chegar lá. Dentro do teu padrão cultural, de educação, familiar, etc, 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 que eu já não vou repetir tudo de novo. Se para você tá tudo certo, uma mulher cristã, cheia do Espírito, estar dentro de um ambiente público com uma roupa que chama mais atenção de homens, e ela se sente desejada do que qualquer outra coisa, tá tudo certo. Mesmo porque isso daqui ela tem uma ligação direta com a sua vida, não com a minha. Eu cuido desse padrão, busco cuidar, busco conselhos ao meu redor. Quando eu vou vestir alguma coisa, às vezes nem busco meu marido, sabia? Porque homens, às vezes, não tem padrão de noção. Outro dia, eu tenho uma blusinha que na frente ela tem um forro, ela é de um voalzinho assim, nem sei que tecido é aquele, um negocinho transparente. Tem uma manguinha aqui, ela é de golinha, maravilhosa. Vou pôr uma foto aqui se eu achar uma foto minha com ela. Só que a parte das costas, ela é transparente. Quando eu comprei, eu sabia que era. Só que eu já coloquei uma blusinha de alça no mesmo cabide. Todas as vezes que eu uso essa blusa, eu coloco a blusinha de alça por baixo, tá tudo certo para mim. Eu não quero, a transparência é uma coisa naturalmente sensual. Tem muito da nossa postura, eu sei, mas a gente precisa cuidar. Aí outro dia fui para a igreja. Fui para a igreja, esqueci da blusinha, a blusinha preta não estava no cabide, vesti a blusa preta e esqueci. Coloquei meu sutiã, que é cor de chocolate, que eu não tenho cores muito berrantes, nem rendas e nem nada disso. Coloquei e fomos para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei para o Eduardo e falei, eu não pus a blusinha preta. Aí ele falou, que isso que você tá falando? Falei, eu não pus a blusinha preta. E eu já estava nos primeiros bancos da igreja, com aquela monte de gente para trás, ia começar o culto, e eu sabia que eles iam mandar ficar em pé, e eu fiquei sentada, e falei, Eduardo de Deus. Aí ele falou assim, não, mas tá tudo certo. Quando eu levantei, eu olhei para ele e falei, veja como tá isso, as minhas costas. Não, mas tá só aparecendo o sutiã. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível. E eu fiquei ali, gente, eu sei que isso é absolutamente natural e que você vê mulheres com a transparência, com o sutiã aparecendo, enfim, em todo lugar. Isso pode ser uma coisa absolutamente comum para você. Para mim, além de horrível, horrível, sutiã aparecendo em todo lugar, não importa se o seu sutiã é da Dior, sutiã sei lá da onde. É horrível, porque é uma peça íntima, e o nome já diz peça íntima. E eu fiquei muito constrangida. Não importa se a grande multidão faz isso. Eu não sou uma mulher descolada, eu sou um caminhão-pipa. Já disse quem eu sou. Eu era normal, agora eu sou. Me reconheço como caminhão-pipa. Não quero ser descolada. Às vezes as pessoas falam, ai, Gi, você é tão moderna. Eu falei, eu parei de acomodar o incômodo dentro de mim. Hoje eu vivo de forma mais livre, de forma mais leve. Então, se eu quiser colocar saia, eu coloco. Saia com tênis, eu coloco. Se eu quiser colocar o que eu quiser, eu faço.
mas a gente precisa ter ambientes para isso. Sabe? Se eu tô numa praia, eu tô de biquíni ou de maiô. Não tem como eu ir pra praia, short e camiseta. Ambiente. Agora eu preciso saber que eu tô em alguns ambientes que não são propícios. Gi, eu tô na academia. Por isso que eu visto meu shortinho com meu topinho e vou. Então, o seu shortinho, o seu topinho, ele é mais uma segunda pele, que dá para ver o seu corpo inteiro, delineado. A gente precisa cuidar disso. E não é só sobre isso. Essa mulher descolada, ela tem os comportamentos, e eu vou chegar aqui agora e você vai entender. Que comportamento é esse, Gi? Primeiro, instabilidade. Instabilidade. Ora ela ama o Senhor e ela está na igreja, e ela está nos grupos, e ela está servindo, e ela está ali com o coração pulsando. Real, real. Não tô falando que é de mentira, não. Real. Ora, ela detesta cristão, o ambiente da igreja não serve, todo mundo é ruim, porque destrataram ela, porque ela não sei o quê, porque Deus não a ama, porque ela nem vai mais ler a Bíblia, porque agora ela não ora mais, porque... Entende? O primeiro ponto dessa mulher descolada é a instabilidade. Então, quando ela está muito cheia de Deus, que ela está nos ambientes, então ela consegue olhar para si mesma com mais amor, ela escolhe melhor suas roupas, suas companhias, os lugares onde ela vai. Então ela para de ir para determinadas noitadas em ambientes que não são para uma mulher de Deus. Então ela vai se abastecendo e ela vai ficando bem. De repente, acontece alguma coisa na vida dela. Aí o que ela faz? Veste um vestido curto, bem justo, e vai para a balada. E lá ela dança, pula, porque essa vida aí, não sei o que, não sei o que. Então essa instabilidade. Então ela não conheceu Jesus. Sim, ela conheceu Jesus. Nós temos muitas instabilidades e as instabilidades aparecem na nossa vida de diversas maneiras, dependendo da sua cultura, da sua educação, da sua família, o ambiente onde você vive. Pedro, o que ele fez? Ele negou Jesus. Foi lá e disse, não, eu não conheço esse cara. Mentiu, se enrolou. Outros tiveram outras situações. Alguns aguentam. Judas não aguentou viver essa instabilidade. E aí a gente vê essas mulheres, ora com vocabulário, sabe, adequado, cuidando para que a boca não esteja cheia de palavra torpe, ora solta palavrões como se ela tivesse um caminhão de lixo na sua boca. Então, essa mulher descolada, ela tem essa instabilidade. A fé dessa mulher, ora ela acredita que o impossível vai acontecer, ora nada vai acontecer para mim, eu sou o lixo, Então, essa instabilidade é a principal característica da vida dessa mulher descolada. Se ela está precisando de algo, ela corre, ela aceita a oração, ela aceita a repreensão, ela quer obedecer. Quando as coisas começam a melhorar, ela vira as costas e diz, eu mando na minha vida, não quero ninguém me orientando, eu que sei, e eu não vejo a Bíblia dessa maneira como vocês veem. Vamos lá, você é uma mulher descolada? Você está sentindo em você algumas características aí? E aí nós temos o nosso terceiro caso, que foi o caso que eu escrevi todo o livro, que foi o meu caso. Eu olhei para mim e por isso eu decidi escrever o livro. No final faço um plano de ação. Esse plano de ação vai sofrer uma revisão. Eu já estou reescrevendo, recolocando alguns versículos, algumas palavras. Eu amadureci também depois do lançamento do livro. Tive muito feedback. Em cima dos feedbacks eu também estou ajustando. E esse plano de ação é exatamente o nosso Jornada 18D. O curso que eu dou de vez em quando, um treinamento. Vou voltar a dar de novo, eu não sei quando agora, porque a gente está caminhando aí para a terceira edição da Fuga. Então eu estou bem envolvida e eu tenho outros projetos para o segundo semestre. Então eu não sei quando que a gente solta a jornada de novo, mas em breve vocês vão ouvir sobre isso. São 18 dias colocando um plano de ação em ordem, provando para si mesma que nós podemos sair de uma vida normal e ir para uma vida extraordinária. Gi, o que é uma vida normal? A vida normal é aquela vida da cristã que tem sua casa direitinho, tem seu marido, aquela cristã bem assim que está lá todo domingo na igreja, que você olha para ela e fala, puxa, como eu queria ser assim. Que família da margarina que é essa família. Mas no fundo, muitas vezes vai em silêncio para a igreja, porque o relacionamento está péssimo, mas está abafado.
porque ninguém pode saber. Em alguns casos, eu ouvi muito esses dias sobre a violência doméstica, e em alguns casos, até a violência doméstica acontecendo dentro, todo tipo de violência acontecendo dentro, mas todo mundo calado, porque nós queremos ser normais, nós não queremos chamar a atenção, a gente fica aqui naquela média, medíocre. Medíocre nada mais é do que estar na média. Essa mulher normal, ela vive de oração, então tudo que é culto, tudo que é coisa, ela quer estar, porque ela quer ganhar uma oração de alguém. Ela mesma não ora, porque ela não tem intimidade com o Pai, mas ela tem a Bíblia. Ela anda com as escrituras, estou sem a Bíblia aqui. Ela anda com as escrituras, ela está sempre buscando, ela está sempre calada, ela está sempre aceitando tudo, mesmo que dentro dela exista um vulcão de dúvidas e de incertezas e de medos, mas a vulnerabilidade é zero. Ela tem medo do julgamento das pessoas, por isso ela se cala. É como se tivesse uma mordaça na boca dessa mulher de vida normal. Ela sabe que ela nasceu para mais, mas ela continua vivendo aquilo que ela está vivendo. E comigo foi assim. Interessante que eu passei por várias denominações, a gente se mudou demais, vocês sabem disso. Eu passei por várias denominações e, primeiro, nós não éramos ensinados a cuidar do nosso corpo. Quando você não cuida do corpo, você fica gorda, você não tem energia, você já tem ali uma perna desse banquinho retirada. E eu já não cuidava de mim. Não gosto de esporte, e aí as nossas reuniões eram regadas de muito bolo de cenoura, muita coisa doce, até hoje é assim, muito carboidratos nos encontros, nas reuniões. Eu liderava porque eu sempre amei a palavra de Deus. Eu queria ser usada por Ele, mas eu não tinha entendimento do cuidado do corpo, da alma e do espírito. Cuidar do corpo para mim, então, era negativo. E agora eu vou entrar aqui no meu caso. Era negativo, se eu conseguir as fotos, eu vou colocar foto para vocês aqui na edição, para vocês verem como eu era uma mulher que feia. Porque, na verdade, o que acontecia? Eu não me cuidava. Em nome do quê? Em nome de não ser descolada. Em nome de não querer ser descolada, eu me coloquei na outra posição de descuidada e eu era a grande maioria das mulheres. Então, eu vivia nesse ambiente onde cuidar das emoções, além do que eu trouxe da minha casa, da minha cultura e da minha educação, depressão é coisa pra gente sem serviço, etc, etc, que vocês já sabem, eu não cuidava das minhas emoções. Dentro do ambiente eclesiástico que eu vivia, isso era coisa de coach, isso era coisa de prosperidade, isso era coisa de não sei o quê, isso era coisa daquele. Lá, psicologia não pode interferir na vida espiritual, e havia aquela guerra dentro de mim, e eu fui, sabe, fazendo o quê? Eu fui me doutrinando embaixo de cabeças alheias, recebendo palavras de gente que recebia de Deus, que dizia receber de Deus, e que então começou a me conduzir. Não, eu não estou terceirizando a minha responsabilidade, foram escolhas minhas. Mas quando eu não escolhi sair, eu fiquei num ambiente que me doutrinou. E eu demorei muitos anos, mas eu demorei muitos anos. Eu já estava com 50 anos, né? Eu tô com 55 agora, esse ano eu faço 56. Eu demorei quase 50 anos para entender que uma vida extraordinária em Deus é uma vida livre. É uma vida onde eu preciso ter um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo de Deus que ele vai ditar as regras. Ele vai dizer se eu uso essa camiseta ou não. Ele vai dizer se eu digo aquilo ou não. E coisas que eu fiz que eu posso mudar de ideia, coisas que eu não fiz que eu também posso mudar de ideia e começar a fazer. Então a gente precisa entender que essa mulher normal, ela não vive o extraordinário de Deus. Ela está ali fechada e eu comparo a vida dela com um jardim fechado, murado, onde lá dentro tem muito lixo, muito entulho que precisa ser tirado, tratado, valorizado, colocado para fora, muitos dons, muitos talentos mal usados. E talvez você seja essa mulher. Talvez o seu coração seja aí inclinado, genuíno ao Senhor. Você entende a sua salvação em Jesus, você quer manter a sua família, mas você suporta um casamento que tá péssimo. Você tem medo de pôr na mesa e dizer, vamos tratar isso.
e você tem medo de perder ou de que vão dizer ou os filhos assistirem. Você tem filhos que estão fazendo outras escolhas e você está se culpando por isso. Talvez eu não tenha ensinado direito, talvez eu não tenha testemunho direito, quando você precisa aprender mais sobre isso. Seus filhos são seres com escolhas e eles vão fazer as próprias escolhas. Eu passei por isso e vou falar sobre isso no meu vídeo que eu vou estar falando sobre a Mariana. Vou gravar em breve coisas que a Mariana me ensinou enquanto jovem, depois que amadureceu, lições preciosas que ela ensinou e que transformaram a minha vida. Coisas difíceis para mim, porque antes eu era essa mulher normal, fechada, ninguém podia ver, ninguém podia saber, tinha que tudo ser perfeito, eu tinha que ser modelo, eu tinha que estar, eu tinha que ser, só que dentro não estava. E sabe o que foi uma das maiores descobertas? Ninguém está. Nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. E ninguém está pronto. Eu não estou pronta. E mesmo que você seja uma caminhão-pipa, porque hoje eu me considero que eu sou uma caminhão-pipa. Eu antes já distribuía aí por onde eu passava, eu sempre compartilhei a palavra, mas dentro de mim tinham quartos, lugares, jardins fechados, de medo de exposição. Hoje não. Hoje eu não tenho mais medo de exposição, estou aqui, estou lá, tanto faz o que as pessoas pensem de mim, não no sentido da minha fama ou daquilo que Jesus representa. Você conseguiu entender isso, né? Quando eu estou falando de caminhão-pipa descolada e de normal, eu não estou dizendo que eu quero que se dane, tanto faz o que pensam de mim. É o que me julgam acerca de mim, porque são pessoas que não estão em posição de juízes também. Hoje eu entendo que eu tenho esse relacionamento direto com o Pai e que também tanto faz quem está me liderando, quem está abaixo de mim, quem está do meu lado. A vida do Eduardo hoje eu entendo que é dele. Ele responde pelas escolhas, pelas atitudes. E antes eu dizia, meu Deus, eu preciso manter o Eduardo no caminho, eu preciso manter meus filhos no caminho. Era um peso, uma vida cristã tão pesada para ser apenas normal. Hoje eu vejo que a gente tem muito mais vulnerabilidade, eu sou uma pessoa muito mais vulnerável e eu tive livros e pessoas que agiram na minha vida para que eu assumisse essa posição hoje. E hoje a minha missão é fazer com que outras mulheres consigam entender isso. Por isso eu estou aí no Low Ticket, por isso eu estou aqui no YouTube, por isso eu ainda me mantenho no Instagram. Estou menos no Instagram agora, mas ainda me mantenho no Instagram. Por quê? Porque eu sei que mulheres que são hoje, como eu era ontem, não muito tempo atrás, precisam de mulheres como eu para impactá-las, para dizer a elas, saiam dessa vida normal. Saiam dessa vida normal. Se você é uma mulher descolada, instável, ora tá de um jeito, ora tá do outro, ora preza pela castidade, pela moral, pelas coisas, ora não tá nem aí que vai de qualquer maneira, há esperança para você. Porque se teve esperança para mim, há esperança para você. Deus, ele não espera que nós tenhamos vidas perfeitas. Ele espera que nós vivamos extra o ordinário. O ordinário, uma mulher comum vai viver. Mas em Deus, nós precisamos buscar o extraordinário. A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer muito bem feito. Aquilo que está nas nossas mãos. Agora, aquilo que não está nas nossas mãos, nós precisamos crer que o Senhor vai fazer. Ele é especialista em impossíveis e nós precisamos apenas de nos posicionar com fé. Que tipo de mulher você é? Você é um caminhão-pipa? Como é que você está? Caminhões-pipa também precisam de cuidado. Caminhões-pipa cuidam do corpo, da alma e do espírito. Mulheres, para sair do normal, para ir para o caminhão-pipa, precisam apenas olhar para dentro de si como Deus as olha, para então avançar. Agora, se você é uma descolada, você procure uma mulher mais velha. Sente em mesas mais maduras. Sente em mesas de pessoas que possam ajudar você a não levar você para uma vida normal, porque uma vida normal não é uma vida boa, uma vida comum, qualquer, sem graça, mas sim, manter a sua vida num nível maravilhoso para que você se torne um caminhão-pipa também. Adorei falar com vocês sobre isso, hoje eu não trouxe tantas histórias sobre mim, assim, mas eu trouxe esse conceito da palavra e você pode pedir este livro aqui nos comentários ou entrar no link que vai estar na descrição. Tem lá uma loja, um catálogo com produtos Fearless e também
com o meu livro. Eu mando autografado para você, vai pelo correio, tipo um presentinho assim, vai muito lindo. Ou mande de presente para uma mulher que precisa fugir de uma vida cristã normal. É assim que Deus falou ao meu coração, me levantou e eu estou caminhando e eu estou tão feliz com esse propósito de estar abastecendo outras mulheres enquanto eu também sou abastecida por algumas. Um ótimo dia para você, uma ótima noite. Eu não sei de onde que você está assistindo. Comenta para mim de onde você está vendo. Não teve vídeos aí que o pessoal da Itália, não Portugal. De Portugal também acho que tem. Mas da Itália, gente do norte, Manaus, Nordeste, teve do Sul, tem aqui de São Paulo bastante gente também. Escreve para mim se você está em outro país ou se você está aqui, de onde você está me ouvindo. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e vamos juntos adiante. Até o próximo vídeo de quarta. Não se esqueça que nós temos muitas playlists aqui de estudos de livros aqui no canal que podem abençoar a sua vida. Um beijo para você.